Muito bem, sempre com você iniciando esse terceiro bloco aqui com as notícias de hoje. Bem-vinda, Paloma Ortega. Olá, Antonielle. Olá, pessoal de casa. Boa tarde. Mais um programa aqui sempre com você, com a graça de Deus. Que bom, estamos aqui firmes e fortes, né? É isso aí. E hoje tem boas notícias, né, Paloma? Isso mesmo. A gente vai falar, né, da equipe lá de jogadores de futebol que foram resgatados lá na Tailândia. Também temos notícias aqui da nossa cidade, também temos falar um pouquinho sobre a política. Verdade. Vamos às notícias, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, vamos para as notícias de hoje. Boa tarde a você de casa que você está acompanhando aqui. Após mais de 9 horas de impasse no judiciário, o presidente do Tribunal Regional Federal, o TRF, da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores, manteve a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocando fim ao confronto de decisões dos desembargadores Rogério Favaretto e João Pedro Neto. O conflito de competência envolvendo o TRF chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, a presidente da Corte, Carmen Lúcia, disse que a Justiça precisa decidir com rapidez, mas sem quebra de hierarquia e mantendo o rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. Em São Paulo, políticos e militantes do PT foram cedo ao diretório do partido. Todas as medidas judiciais estão sendo estudadas e nós vamos fazer a representação também no CNJ. Aqui em Brasília também teve repercussão, principalmente no Judiciário e no Ministério Público. Um grupo de promotores e procuradores pediu ao Conselho Nacional de Justiça o afastamento do desembargador Rogério Favaretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eles alegam que, ao conceder a liberdade ao ex-presidente Lula, ele violou o princípio da colegialidade. É que, na avaliação do grupo, o desembargador passou sozinho por cima da decisão da 8ª turma do tribunal, que fica em Porto Alegre. Formada por 3 desembargadores, a turma condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A Justiça concluiu que o apartamento é fruto de propina. O ex-presidente nega. À frente do Judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, divulgou nota dizendo que a democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia. A Procuradoria-Geral da República defende que qualquer pedido parecido com esse tem que ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que comanda o Ministério Público, reforçou que defende a execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância. Foi justamente por discordar dessa posição que Favaretto decidiu pela liberdade de Lula nesse domingo. Era o começo de uma batalha na Justiça. 6 decisões em pouco mais de 10 horas, mas Lula não chegou a ser solto. Na primeira decisão, Favaretto mandou soltar o ex-presidente porque o processo ainda não transitou em julgado e porque Lula tem o direito de participar de atos de pré-campanha. 3 horas depois, o juiz Sérgio Moro, relator da Lava Jato na primeira instância, argumentou que, por ser plantonista e não o relator do caso na segunda instância, Favaretto não tinha poderes para definir a questão. Moro escreveu que Favaretto é absolutamente incompetente para mudar uma decisão da 8ª turma, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Supremo Tribunal Federal. Favaretto insistiu e, numa outra decisão, voltou a determinar a libertação de Lula. Na sequência, o relator do caso na segunda instância, desembargador Gebran Neto, barrou a liberdade. Favaretto mandou soltar mais uma vez. E, por último, o presidente do tribunal, desembargador Thompson Flores, bateu o martelo. Lula segue preso. O ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba há 3 meses e 2 dias. Agora falando sobre política, há poucos meses da eleição presidencial, o cenário ainda é incerto para os eleitores, mas a pré-candidata Marina Silva já se prepara para enfrentar as urnas pela 3ª vez enquanto critica a classe política. Vamos acompanhar. Em um país sacudido pela instabilidade política, os escândalos de corrupção e a crise econômica, a ambientalista Marina Silva da Rede fará em outubro a 3ª tentativa de chegar à presidência. A proposta da pré-candidata é restaurar a credibilidade do Brasil. Hoje não tem investimento no Brasil porque está todo mundo esperando que chegue um governo que tenha credibilidade, legitimidade, para saber o que vai acontecer, ter alguma segurança. E, obviamente, que temos que enfrentar problemas que são graves.
temos uma dívida pública muito alta e é preciso resolver o problema do déficit fiscal. Aos 60 anos, Marina, que é fundadora do partido Rede Sustentabilidade, se vangloria de não haver acusações contra ela e defende o voto da mudança para fechar o rombo da corrupção nas instituições através de uma profunda reforma política. Os grandes partidos que aparentemente são contra um ao outro, eles estão unidos num objetivo, acabar com a Lava Jato. Esses grandes partidos, eles fizeram uma reforma política para impedir que a sociedade faça alguma mudança fora dessa quadratura. Segundo pesquisas de opinião, se a Justiça Eleitoral inabilitar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como prevê a lei da ficha limpa, Marina Silva ficaria em segundo lugar no primeiro turno, com 10% dos votos, atrás do ultradireitista Jair Bolsonaro. Já no segundo turno, ela o derrotaria com facilidade. Nascida no Acre, em uma família muito pobre, Marina se tornou uma ambientalista respeitada. Caso seja eleita, ela se compromete a trabalhar para frear o desmatamento e a lutar pelos direitos dos negros. Os negros no Brasil sofrem de muitos preconceitos. É sobre os negros que recai a maior quantidade de desemprego, a maior quantidade de assassinatos violentos, a maior quantidade de prisões, a maior quantidade de demissões, a maior quantidade de negação em relação a um posto de emprego. Isso tem uma força política, tem uma força histórica, tem uma força simbólica muito grande. Marina ainda pretende realizar um referendo para discutir questões polêmicas como a legalização do aborto e das drogas. No campo econômico, promete recuperar o Plano Real e garante que não está em seus planos privatizar grandes estatais como a Petrobras. A situação que está a Venezuela é uma questão delicada porque o que deve prevalecer é a diplomacia, a negociação, a mediação. Os cartórios eleitorais de Campo Grande têm exatas 1.076 vagas abertas para mesários voluntários que desejem atuar nas eleições de outubro deste ano. O cadastro segue até a data das eleições, mas o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, pede que os interessados se manifestem o quanto antes, uma vez que neste mês de julho já terão início as convocações. O eleitor só pode ser voluntário na zona eleitoral da qual está cadastrado. Atenção para as vantagens. O cidadão que atua como mesário voluntário tem garantido 2 dias de dispensa do serviço, seja ele público ou privado, por dia trabalhado nas eleições e de treinamento. Estudantes universitários podem contabilizar as horas trabalhadas como atividades extracurriculares. O trabalho de mesário também serve como critério de desempate em concurso público, desde que esteja expresso no edital. Para ser mesário é necessário ter mais de 18 anos, não ser candidato ou integrar direção de partidos políticos e nem desempenhar cargos de confiança no executivo, ser autoridade ou agente político. Os interessados podem se inscrever pelo site trems.jus.br. Mudando de assunto agora, depois de passarem 18 dias presos em uma caverna na Tailândia, os 12 meninos e o técnico de futebol foram resgatados, informou o Corpo de Elite do CEAUS da Marinha Nacional, através de um post no Facebook, acrescentando que todos estão a salvos. Todos os 12 meninos e seu técnico de futebol foram resgatados depois de passarem 18 dias em uma profunda caverna na Tailândia. Segundo o Corpo de Elite dos SEALs da Marinha Nacional, os integrantes dos Javalis Selvagens estão a salvo. Os últimos meninos e o professor foram retirados do complexo de cavernas Tan Luang nesta terça-feira. A equipe de futebol e o técnico entraram na caverna para se refugiar da chuva em 23 de junho. Após 9 dias, 2 mergulhadores britânicos os localizaram a mais de 4 quilômetros da entrada. Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio, as autoridades iniciaram o resgate no domingo. Desde então, os jovens foram retirados em grupos até o resgate dos últimos nesta terça-feira. 2 meninos apresentavam sintomas de pneumonia e todos vão ficar em observação no hospital durante uma semana. O resgate sem precedentes foi realizado em uma corrida contra o tempo e as chuvas torrenciais que atingem o país. O Tribunal Supremo da Índia confirmou nesta segunda-feira a condenação por pena de morte imposta a 3 homens pelo estupro e assassinato em grupo de uma mulher em Nova Delhi em 2012. O caso comoveu o país e o mundo.
3 homens tiveram a condenação por pena de morte confirmada nesta segunda-feira pelo Tribunal Supremo da Índia. Eles são réus pelo estupro e assassinato coletivo cometidos contra uma jovem em um ônibus em Nova Delhi em 2012. Além deles, outros 3 homens participaram do crime. Um cometeu suicídio na prisão antes do início do julgamento, outro, menor de idade na época, cumpriu 3 anos de prisão e um terceiro não constava na apelação rejeitada nesta segunda-feira. Os condenados ainda têm a possibilidade de um último recurso legal para mudar a pena ou solicitar o indulto presidencial. Asha Devi, mãe da vítima, disse que a decisão da justiça só foi tomada por pressão política e midiática. Ela também falou sobre a confirmação da condenação. Se um incidente desse ocorre com qualquer família, devemos apoiar nossas filhas primeiro e denunciar o caso. Se continuarmos com um comportamento de tolerância, crimes assim vão continuar acontecendo com nós e nossas filhas. É importante que os culpados sejam punidos para que a justiça seja feita pelas vítimas. O caso, repleto de simbolismo, provocou uma grande comoção na sociedade indiana e evidenciou a violência cometida contra as mulheres no país. Desde então, a Índia reforçou a legislação contra as agressões sexuais e acelerou os processos judiciais para esse tipo de crime. Agora, notícias internacionais. Centenas de seguidores do presidente Daniel Ortega, junto com paramilitares, agrediram líderes católicos nesta segunda-feira. O ataque ocorreu na cidade de Diriamba, na Nicarágua, em mais um episódio da onda de violência que já deixou 250 mortos em quase 3 meses. Seguidores do governo de Daniel Ortega invadiram com violência a Basílica de San Sebastián, na cidade nicaragüense de Diriamba, nesta segunda-feira. Entre as vítimas das agressões está o bispo auxiliar de Manágua, Silvio Baez, além de jornalistas. Em determinado momento, Baez pede que os manifestantes se retirem. Ao lado dele está o cardeal Leopoldo Brenes, que falou mais tarde aos jornalistas. Pedimos ao bom Deus para nos dar toda a paz, para que possamos construir um país pacífico, onde amemos e respeitemos o próximo. Eu transmito essa bênção para todos. Que sejam abençoados em nome de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo. Os religiosos foram até a Basílica para ajudar a libertar médicos voluntários, entre outras pessoas que estavam presas desde domingo dentro da igreja. Os enfrentamentos dos antimotins e dos paramilitares com manifestantes opositores a Ortega ocorreram depois que o presidente descartou, no sábado, antecipar as eleições. A Igreja Católica, que media o governo e a Aliança Cívica, propôs antecipar as eleições de 2021 para março de 2019. É uma tentativa de pôr fim à turbulência que toma o país desde que os protestos começaram em abril deste ano, quando Daniel Ortega anunciou uma reforma previdenciária e passou a reprimir as manifestações contrárias. Os opositores exigem a saída de Ortega, a quem acusam de instaurar com sua esposa e vice-presidente Rosário Murilo uma ditadura marcada pela corrupção e pelo nepotismo. Pelo menos 250 pessoas já morreram nos protestos. Agora falando da previsão do tempo. Campo Grande amanheceu com céu claro a parcialmente nublado. A claro e fica assim à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 8 graus e máxima de 19 graus. A umidade tem mínima de 25% e máxima de 80%. Amanhã o dia amanhece com sol e tem mínima de 9 graus. Bom, essas foram as informações de hoje. Antoniela, é com você. Salve Maria Imaculada, até amanhã. Até amanhã, Paloma. Salve Maria Imaculada, te espero com as notícias. E antes de encerrarmos o programa, quero lembrar, dar aquele recado maroto para vocês. Vem aí o segundo jantar dançante da Milícia da Imaculada, em prol da Milícia da Imaculada. Vai ser dia 25 de agosto, a partir das 20 horas, no CTG Tropeiros da Querência. A animação do DJ Daniel Booker, o melhor do flashback. Nós vamos estar lá, né? E o valor do convite é R$30 para você comer à vontade. Bebida não está incluso, tá bom? Mas você vai poder comer à vontade. Vai ter doce, vai ter bebida também, bem gostosinho para você comer com as massas. E olha só o cardápio. Arroz à grega, salada de macarrão parafuso, talharinha bolonhesa, espaguete ao alho e óleo com bacon e brócolis. Gente, ano passado estava uma delícia. Espaguete à francesa com bacon, calabresa.
Também tem penne ao molho branco, então vai estar bem caprichado, uma noite de massas, né? Jantar italiano, um jantar bem gostoso para nós. Nós esperamos que você adquira o seu ingresso, o seu convite na Rádio Imaculada Conceição ou aqui na TV. Só ligar no 3349-1015, tá bom? A gente espera você, a gente vai estar lá também para viver esse momento de muita graça, dançar um pouquinho com você também, comer comida boa. Não esquece, gente, o valor do convite, R$30, só procurar a TV e Rádio Imaculada. Beijo grande pra você, Deus abençoe você e eu te espero amanhã às 1h45. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada!